Bom dia, meninos do quarto, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque a tia teve alguns probleminhas, mas não vai prejudicar vocês em nada, tá bom? A gente vai continuar falando. Semana passada estava falando sobre os tipos de indústria. Já falou de indústria de bens de capitais, indústria de base, indústria de bens de serviços, bem de consumo e tudo mais, né? Hoje a gente vai falar sobre comércio e prestação de serviços, tá? Sobre a atividade da semana passada, como é que pode dizer? A resposta certa, que dizia assim: observe a planta da cidade abaixo e circule a indústria que existe nela. Vocês deveriam circular essa imagem que está bem no centro, que é um prédio com uma chaminé, algumas janelas, uma parte mais alta e outra mais baixa. Então, vocês deveriam ver mais ou menos isso, tá bom? A gente hoje vamos dar início, né, essa parte agora sobre o comércio e prestação de serviços. E tia vai começar vocês falando que o comércio, ele vai ser toda a parte de vendas que vai existir. Ou seja, onde a gente consegue comprar e vender, ali está acontecendo o comércio, tá? Então, o início eu quero que vocês peguem, quem tiver, pegue o livro e venha com tia acompanhando um pouquinho, tá certo? Porque vai dizer assim: comércio é a atividade econômica que compreende basicamente a troca, compra ou venda de produtos. Os produtos se troca, se compra-se ou vende-se, chama-se mercadoria. Ou seja, se você comprou essa caneta, esse lápis aqui, para vendê-lo, então você já praticou comércio e já comprou a mercadoria da indústria que o construiu para você que comprou. E você vai fazer novamente comércio quando você pegar esse mesmo lápis e vender para outra pessoa, tá bom? Sim, tia, mas como é esse negócio de comércio? Tá. Esse comércio, ele vai funcionar com tudo. Desde uma simples canetinha, um adesivo de unha, um esmalte, uma bijuteria, até carros, caminhões, navios, barcos e as coisas maiores e mais exorbitantes que vocês puderem imaginar, tá bom? As pessoas que trabalham no comércio são chamados de comerciárias, ou seja, todo mundo que é contratado, se papai ou mamãe de vocês são funcionários de alguma loja, algum supermercado, alguma coisa, eles são comerciários. Por quê? Porque eles trabalham no comércio, mas não são donos. E os donos dos estabelecimentos comerciais, né, que são as lojas e tudo mais, eles são chamados de comerciantes, que já é aí uma diferença, e que eles são os donos, eles são os capitalistas e tudo mais, que conseguem estar ali, tá bom? No comércio, quem realiza vendas é chamado de vendedor. Mesmo que sua mãe e seu pai trabalhem no comércio, sim, tia, mas ele é vendedor? Depende. Ele pode muito bem ser o gerente, ser empacotador, ser caixa, ser diversas coisas que não necessita majoritariamente que você venda o produto, que você precisa chegar e dizer: ó, esse vestido, ele tá por R$30, por que você não leva e tal, para convencer o cliente ou o consumidor, que já é aqui, ou o freguês, a levar essa peça, tá? Então, o vendedor, ele vai ser isso, ele vai ser a pessoa que vende a mercadoria, tá? Tanto o vendedor como o consumidor podem ser pessoas ou empresas. E por meio do comércio que os consumidores compram os produtos
que necessitam, seja para sobrevivência, seja para o lazer, ou seja para qualquer outra finalidade. Isso é aquilo que Tia falou. Se você pode ser uma empresa e comprar esse lápis. Você é uma empresa comprando de outra empresa. Mas você pode ser uma pessoa que vai lá e compre e passe para outra pessoa, tá bom? O comércio ele vai existir em vários lugares, tanto na zona rural, na zona urbana, mas é principalmente na zona urbana que vai acontecer essa venda, né? Com supermercado, lojas de roupas, açougues, supermercados, padarias e tudo mais que venda alguma coisa. Sim, tia, mas o restaurante é um tipo de comércio? Só que ele vende comida pronta. É mais um serviço do que muito bem um comércio, tá? O comércio ele vai ser classificado das seguintes formas. Em relação à utilização ou não do dinheiro, que é a troca. Em relação à legalidade, se ele está dentro da legalidade ou não. Em relação à quantidade de mercadoria, se ele é grandão ou se ele é pequenininho. Em relação ao local de comercialização, se ele vai vender sei lá, aqui no Brasil ou lá para fora, tá bom? A primeira, que é a letra A, diz assim: uso ou não de dinheiro. O comércio direto, ele vai ser feito, eu vou pegar essa caneta, eu não quero usar dinheiro, então eu vou trocar por esse lápis. Tem o mesmo valor, então a gente vai lá e troca. Por exemplo, às vezes, se tem um imóvel, se tem um automóvel, e vê-se que tem o mesmo valor de outro, e vão lá e se troca, sem precisar de dinheiro envolvido na história, tá? Tem o comércio indireto, que é meio que pela troca indireta, vamos ver. Que vai utilizar ali uma moeda mais comum, não é tipo real, vai utilizar uma moeda mais que esteja ali pairando, tá? A letra B fala sobre a legalidade. Mas o que é a legalidade? Vão existir formas de comércio. O comércio informal e o comércio formal. Nesse comércio formal, as empresas envolvidas têm registro, ou seja, todo mundo não temos um registro de nascimento, aquele papelzinho lá que tem todas as informações, que dia a gente nasceu, aonde, quem são nossos pais e tudo mais. Toda empresa, se for formal, ela vai ter isso. Vai ter um registro no governo, porque aí ela vai ter que pagar imposto, que é uma taxa que todos nós pagamos, seja quando compramos, seja e etc. Ela vai poder emitir nota fiscal e vai pagar esses impostos, tá? E no comércio informal, as atividades não são registradas. Essa parte de nota fiscal, imposto, é feito para o governo saber quanto você está vendendo, tá bom? E no informal não vai existir isso. Você não, como é pequeno, você não vai ter registrado, por exemplo, quem vende na rua, quem vende aquelas aguinhas nos sinais. Aquilo ali é um comércio informal. É diferente de uma loja do centro, por exemplo. Então, esse comércio informal ele é muito importante. E as feiras livres, ela é um grande comércio formal e informal, porque muitos feirantes têm o seu registro na prefeitura e tudo mais. No entanto, não se paga o imposto, não tira. Eles não têm como tirar nota fiscal e tudo mais. Então, é um comércio meio que informal, mas que vai sempre estar ali acontecendo, tá? A quantidade de produtos. Vão existir os comércios atacadistas. Quem conhece o Açaí, o Atacadão, o Macro, aí em Campinas, sabe que são enormes supermercados
E que nesses supermercados eles são chamados de atacados, porque eles vendem em uma grande quantidade. Por exemplo, eu quero 50 fardos de arroz. Fardo é um pacote que vem com todos os pacotes de arroz dentro. Então, o atacado geralmente vai ter essa quantidade para vender ao comerciante. Geralmente são os comerciantes menorzinhos que compram. E vai ter o varejista, que é todas essas empresas comuns, tipo farmácias pequenas, supermercados pequenininhos, ou de médico, por exemplo, o hiper. Não, o hiper já é quase atacadista, mas o Bom Preço, essas bodeguinhas que tem na rua de vocês, tudo isso faz parte do comércio varejista, tá? Então, a quantidade de produto é atacado para grande quantidade e varejista para pequena quantidade, tá bom? E vai ter a localidade do comércio. O comércio ele vai ser interno, quando, por exemplo, uma pessoa planta alface, tomate e tudo mais aqui na Paraíba e vende para o Rio Grande do Norte, que é aqui do ladinho. Então, vai ser um comércio interno, porque não saiu de dentro do Brasil. Mas no momento que alguém planta melancia, faz um monte de coisa, o comércio vai passar a ser interno. Tanto quando alguém do Brasil vende para outro país, como quando o Brasil compra de outro país. Quando se vende do Brasil para outro país, é exportação que acontece, tá? Inclusive, o arroz está caro, porque a exportação de todo o arroz que tem no Brasil tá todo vendido já. Então, por isso que tá caro. E a importação é quando a gente precisa comprar de fora. Por exemplo, provavelmente a gente vai precisar comprar arroz de outras indústrias fora, porque dentro do Brasil não vai ter mais. Tá certo? E vai ter a prestação de serviço, que foi aquele que Tia falou, que se seu pai, sua mãe trabalha num restaurante, numa clínica, seus irmãos, alguma pessoa, vai ser uma prestação de serviço, tá? Porque diz assim, a prestação de serviço corresponde à comercialização de serviços que utilizam trabalho físico ou trabalho intelectual como principal atividade. Atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou a empresas. Existem serviços de atendimento de lazer, como restaurante, clubes de piscina e tudo mais. Esporte, aí entra, suporte. Advocacia, que são advogados, médicos, hospitalares, que são clínicas, médicos particulares e tudo mais. Turístico, que é quando uma empresa de turismo vem, você contrata, viaja com ela, lhe diz os lugares, lhe mostra os restaurantes e você vai bem feliz. Aí de saúde, educação, como as escolas particulares. Pronto, eu estou prestando um serviço a vocês. Eu estou ajudando vocês a aprender, tá? Comunicação, transporte, jurídico e tudo mais. São inúmeros serviços que são vendidos a vocês, a todo mundo, e que é uma forma de comércio, só que é voltada a prestar um serviço a outra pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, a tia está disponível. A atividade de vocês será no livro, na página 177, 178, 179, tá? E a gente vai conversando lá no Classroom, tá? Um beijo. Até semana que vem. Tchau.